Olá, este é o terceiro vídeo da série de vídeos que nós preparamos para a implementação do trabalho de conclusão de curso aqui no curso de Ciência de Dados. Então, nesse vídeo, a gente vai discutir rapidamente sobre o processo de confecção de slides que você vai utilizar na sua defesa do TCC e vamos também discutir rapidamente desse processo de defesa. Muito bem. Esse material que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte de um curso de metodologia científica e ele foi preparado a partir de um material de um professor chamado Milton Ramos. Então, na primeira parte, a gente tem discussões rápidas sobre o processo de confecção dos slides da sua apresentação. E depois, na segunda parte, a gente comenta sobre o processo de defesa em si, como é que funciona o processo de defesa do seu TCC. Vamos lá. Bom, então, qual é o objetivo da discussão que a gente vai fazer nos próximos minutos? O nosso objetivo é preparar um suporte que motive as pessoas a assistirem a sua apresentação e prestarem atenção naquilo que você tem para dizer. Então, para que as pessoas prestem atenção naquilo que você tem a dizer, você vai preparar um conjunto de slides compatível com o seu projeto. Então, para conseguir chamar a atenção, você não vai precisar preparar um slide como esse. Então, as regrinhas básicas e simples que a gente vai apresentar para vocês agora na sequência permitirão construir um conjunto de slides suficientemente ricos para que você consiga apresentar o que de mais importante você desenvolveu ao longo do seu projeto final. Então, provavelmente você já participou de apresentações, defesas, aulas, que são, digamos assim, apoiada por um conjunto de slides. É muito comum a gente utilizar o slides como suporte à apresentação do conteúdo, né? A confecção do slide em si, ela tem a sua importância, mas o que é fundamental é como o apresentador ou os apresentadores utilizam esse suporte, ou seja, o conjunto de slides. Então, há uma série de coisas que você não pode fazer para desmotivar a plateia, aquelas pessoas que estão assistindo à sua apresentação. Então, muito provavelmente, dentre o conjunto de pessoas que está assistindo esse vídeo nesse momento, existem aquelas que têm pouca experiência de apresentação, né? Apresentar algo em público. Então, isso é um processo contínuo de aprendizado. Então, quando a gente faz pela primeira vez, é natural que a gente tenha dificuldades, que a gente se sinta desconfortável. E, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e vai dominando esse processo de apresentação do conteúdo. Esse slide apresenta um dos vícios mais comuns que ocorrem para aqueles apresentadores que têm pouca experiência, que é digamos assim, um erro básico de criar slides com tudo aquilo que ele precisa apresentar. Então, aquele suporte para a apresentação transforma-se, na verdade, em um conjunto de páginas que são lidas umas após as outras, né? Então, isso é relativamente desmotivador. Se é para ler, a própria plateia lê. Então, primeiro detalhe super importante, quando você estiver preparando seus slides, coloque-se no lugar daquelas pessoas que vão assistir a sua apresentação. Veja se ela está suficientemente motivadora para evitar que as pessoas busquem algo que fazer enquanto você apresenta o seu trabalho. No caso aqui da turma de 2019, vocês farão a apresentação de forma virtual, certo? Então, vocês compartilharão a tela de vocês, porque, infelizmente, devido às condições sanitárias da pandemia, a gente não vai conseguir fazer a defesa de forma presencial.
Se a apresentação fosse feita de forma presencial, parte dos conselhos que eu vou deixar aqui com vocês seria muito importante. Outros são menos importantes nesse contexto de apresentação remota, né? É, então, nesse slide a gente percebe que o apresentador ele não domina o ambiente onde a apresentação está sendo feita. Ele se posiciona à frente do conteúdo que está sendo projetado. Então, isso é outro detalhe ruim, que desmotivam as pessoas. Então, depois de preparar bem o seu conteúdo de slides, a segunda tarefa super importante é se preparar, é realizar apresentações prévias que permitam que você estude o ambiente onde a apresentação vai ser feita. Então, se a apresentação é feita em um lugar presencial, você precisa estudar como esse ambiente se configura. Então, onde está o computador, onde a tua apresentação vai ser instalada, onde está o projetor e assim por diante. Então, novamente, na sua apresentação de TCC para esse ano, a gente vai trabalhar de um formato remoto, mas o dia que você for apresentar uma determinada apresentação de forma presencial, não se esqueça então de fazer um estudo desse cenário, do local onde a apresentação vai ser feita. E lógico, o que a gente espera é um resultado de motivação, né? A gente espera que as pessoas participando da apresentação sintam-se motivadas do início ao fim a continuar prestando atenção naquilo que você fala e naquilo que você mostra e não busquem algo em paralelo para fazer enquanto o teu tempo passa. Bom, para evitar, então, esses erros básicos, o que você tem que fazer? Planejamento. Você tem que planejar e refletir exatamente o que você espera que aconteça durante a sua apresentação. E aí, uma primeira reflexão que você vai fazer é sobre a audiência. Quem são as pessoas que assistirão a sua apresentação? Então, você poderia dividir a sua audiência em 3 grupos. O grupo de pessoas não especialistas, um grupo de pessoas que têm um mesmo domínio intermediário, digamos assim, e um grupo de pessoas especialistas. Se a plateia for predominantemente de pessoas não especialistas, a ênfase no seu trabalho deveria ser maior na motivação, na aplicabilidade, do que nos aspectos técnicos. Se você focar muito nos aspectos técnicos, o público que não é especialista tende a se desmotivar. Se o domínio do público for intermediário, um público homogêneo, né, de conhecimento intermediário, então você vai dar uma ênfase maior no escopo do seu trabalho, com os resultados obtidos e, evidentemente, apresentar os aspectos técnicos gerais. Já se a sua apresentação for feita para uma plateia predominantemente de especialistas, você não precisa motivá-la, porque ela já conhece basicamente a motivação do seu trabalho. Você vai sempre apresentar uma motivação, evidentemente, mas o foco principal são nas características do seu trabalho, no escopo, nos aspectos técnicos que foram desenvolvidos ao longo do teu projeto. Então, para uma plateia menos especialista, menos foco nos aspectos técnicos, mais foco na motivação, exemplos e aplicação. Numa plateia especialista, mais foco no escopo do trabalho, no que foi feito, nos aspectos técnicos e nos resultados obtidos. Então, numa plateia mais especialista, que é o nosso caso, então, no nosso caso, a gente foca para um grupo de pessoas especialistas, né? A gente precisa fazer definições técnicas de tudo que nós estudamos? Não necessariamente, a gente só apresenta tecnicamente ou conceitua tecnicamente aqueles conceitos que são relativamente especiais no meu projeto, né? Aquilo que eventualmente os demais participantes conhecem, mas não profundamente, e precisam então de uma ajuda sua para que eles entendam o que vem na sequência.
E aí todo o foco é dado, então, nos aspectos técnicos. Que ferramentas você usou, que algoritmos, como é que você os configurou, como é que você implementou e quais foram os resultados obtidos. Bom, depois que você decidiu qual é o tipo de plateia, você vai preparar um esboço da sua apresentação. Seria legal se você conseguisse prever, né, planejar a apresentação em termos de slides mesmo, né? Então eu vou projetar a minha apresentação, eu tenho que lembrar que a minha apresentação é um contar de uma história. Eu vou ter 20 minutos para apresentar o meu projeto, desde o início ao fim. Então, eu preciso usar bem esses 20 minutos. Por isso, nesse momento de planejamento, você vai prevendo, né, quais slides você pretende incluir para apresentar cada um dos seus elementos. Então, daqui a pouco a gente discute um pouco melhor essa sequência, mas basicamente toda apresentação tem um slide de abertura. Depois você vai apresentar a motivação do seu trabalho. Então, o que que você quis desenvolver com o seu trabalho, por que que você desenvolveu esse trabalho, quais são os desafios que foram apresentados no começo, quais eram os problemas que eu precisava resolver. Aí você apresenta a conceituação teórica, o que que eu preciso teoricamente entender para poder avaliar o que foi feito na sequência. Depois que eu apresento os conceitos teóricos envolvidos no meu trabalho, eu apresento a arquitetura, aquilo que eu implementei, qual é o pipeline, digamos assim, que foi implementado, cada uma das caixinhas, apresenta eventualmente os dados que foram utilizados em experimentos, os resultados dos experimentos, e aí conclui a sua apresentação. Basicamente, esse é o cenário que você deve seguir para apresentar o seu TCC. Bom, nesse planejamento, você tem que prever uma introdução e depois o restante do trabalho, que eu estou chamando aqui de corpo do trabalho. Então, na introdução, você não pode esquecer de definir o problema. Então, qual é o problema que eu tentei resolver nesse meu TCC? Isso é uma questão de motivação, para que as pessoas continuem prestando atenção naquilo que você fala, né? Então, as pessoas não querem algo, digamos assim, que não seja técnico, mas também gostariam de entender o que te levou a trabalhar nesse projeto. Então, se for necessário, você introduz a terminologia. Se há conceitos que você acredita que as pessoas não dominam perfeitamente, é importante você defini-los conceitualmente, ok? E sempre importante, logo na apresentação, depois que você apresentou o problema, você enfatizar a sua contribuição, né? O que que de especial, de diferente você fez nesse trabalho, né? Não se esqueça que o TCC é uma demonstração dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. Então, seria legal que as pessoas percebessem que você utilizou um grande conjunto de elementos do curso. Então, isso deve ficar bem claro na sua apresentação. Então, enfatizar a contribuição do trabalho é enfatizar aquilo que tem de especial e, ao mesmo tempo, indicar o que do curso foi utilizado na sua apresentação, no seu trabalho, né? Então, a gente sabe que cada trabalho tem a sua especificidade. Alguns trabalharam com visão computacional, outros trabalharam com processamento de dado textual, e outros trabalharam com mineração de fluxo de dados. Então, nesse momento, você tem que destacar os principais elementos teóricos que foram utilizados na sua pesquisa. E depois, no corpo do trabalho, você vai discutir eventualmente trabalhos precedentes ou similares, se houver. Então, se aquilo que você está fazendo já foi feito ou é uma evolução, você poderia apresentar esses trabalhos. Não se esqueça de apresentar o método que você utilizou de forma resumida, né? O que que você fez? Olha, eu avaliei o problema, elaborei uma arquitetura que resolve esse problema, obtive dados, e aí você apresenta a natureza dos dados, e aí depois você apresenta os resultados obtidos, né? Quando você tem muitos resultados, muitos experimentos, você pode resumir e apresentar apenas os melhores resultados, dizendo que no texto, no artigo, você tem
todos os resultados dos experimentos presentes, né? Não se esqueça que você terá 20 minutos. Então, 20 minutos passa rápido. Então, eventualmente, não dá tempo de você apresentar todos os resultados que você obteve. O que é importante depois de apresentar os resultados é explicar a significância dos resultados, né? Não, o fato de você ter obtido uma taxa de acerto, uma cobertura, uma precisão, um valor X, tem importância relativa. O que mais interessa é que você explique se aquilo é bom ou ruim, o que significa, né? Apontar aspectos positivos e negativos do trabalho é fundamental. Você tem que ser honesto e apresentar aquilo que há de mais importante que você obteve. Mesmo que os resultados não sejam tão bons, o ideal é que você comente, né? Por que que você acredita que os resultados não foram tão bons? Ou se foram bons, por que que os resultados foram bons? Por último, na conclusão, você faz uma revisão do que é o seu trabalho, né? Apresenta os aspectos do problema que ainda estão em aberto, eventualmente aquilo que a gente chama de trabalhos futuros, né? Dizendo o seguinte, olha, esse é o projeto que nós desenvolvemos, sobraram alguns aspectos que não foi possível serem estudados, como o item X, item Y, item Z, que ficam então para trabalhos futuros. E aí, antes de encerrar a apresentação, você pode agradecer as instituições envolvidas, se eventualmente há. Então, digamos que o teu curso foi custeado pela tua empresa, você pode acrescentar a tua empresa, né, um agradecimento para a empresa, você pode criar um slide com o logo da tua empresa, pode eventualmente agradecer a empresa que não pagou o teu curso, mas, por exemplo, disponibilizou dados reais para você utilizar na sua pesquisa, ok? Quando você, durante a sua apresentação, você foi apresentando conceitos que foi você que desenvolveu e conceitos que você eventualmente leu e aproveitou de outros trabalhos, outros artigos, livros, é importante que você o cite no artigo, né, no artigo que você escreveu. Aqui na apresentação você não precisa listar todas as referências que você utilizou para confeccionar o seu projeto, ok? Bom, então tudo começa com um slide de apresentação. Então aqui eu estou apresentando um slide exemplo, a gente já vai discutir a qualidade desse slide. Mas todo slide de abertura tem um título, no caso é o título do teu trabalho, tem o nome dos coautores, em ordem alfabética, o nome de sua instituição e o logo, no caso da PUC, e ao final, então, aqui a gente vai começar a discutir agora os diferentes tipos de slides que existem. Então, existe um tipo de slide específico que é o slide título. Ele pode ser o primeiro e pode ser o último de uma apresentação. Então, quando ele é o slide de abertura, o slide título contém o título, o nome dos coautores e o logo da sua instituição, né? E o nome da sua instituição, se for o caso. Quando o slide título ele aparece no final, você pode repetir o slide inicial e ali, eventualmente, fazer os agradecimentos, colocar o logo das empresas ou das pessoas, nome das pessoas que auxiliaram na implementação desse projeto, ok? Existe um modelo, template, para a confecção da apresentação que eu já disponibilizei lá no Blackboard. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe. Tá? Então, nesse template já tem o logo da PUC. Então, você não vai precisar preparar um template específico. No caso, você vai utilizar esse template que eu disponibilizei para vocês. Tá? Isso uniformiza. As equipes elas apresentarão utilizando o mesmo template. Então, o slide de abertura é o primeiro slide. Nesse que eu estou apresentando para vocês, ele é relativamente carregado, né? Então, o autor desse slide, ele errou um pouquinho no tamanho das fontes, né? A gente percebe que é um slide que tem muita informação. Então, a gente poderia, por exemplo, diminuir um pouquinho o tamanho das fontes, deixando somente em destaque o título do trabalho, né? Reduzindo, por exemplo, aqui o tamanho da fonte,
que apresenta o nome do programa de pós-graduação, etc. No caso de vocês, não existe, né, um programa de pós-graduação para ser destacado. Então, o slide de abertura fundamentalmente terá o título, o nome dos autores do trabalho e o logo da universidade. Seria legal, né, elegante, você colocar também o nome do seu orientador. Ele participou, mesmo que mais, digamos assim, de forma menos importante do que os desenvolvedores, mas ele também participou do seu projeto. Então é legal colocar o nome da equipe e o nome do orientador no slide de abertura. Bom, depois, além do slide título, eu posso também ter o que a gente chama de slide gancho, que é o slide cujo objetivo é chamar a atenção das pessoas sobre o tema. Então, é um slide que você pode colocar, não é obrigatório, com uma pergunta, que você pode parar e fazer para a plateia. Isso ajuda a chamar a atenção da plateia para o seu trabalho, porque depois de alguns minutos, existem aquelas pessoas que continuam prestando atenção no que você fala, e existem aquelas pessoas que já não estão mais prestando atenção no que você está falando. Então, talvez esse momento seja aquele momento, né, chave na apresentação, onde você quer chamar a atenção da plateia. Então, nesse momento, você poderia apresentar um slide, né, com uma pergunta, com uma imagem que permite que você interaja de alguma forma com a plateia, ok? A ideia é criar uma maior sinergia com as pessoas que estão assistindo à sua defesa. Não se esqueça que a defesa ela é pública, né? Então, além da banca, estarão presentes os demais colegas. Então, lógico, quando a apresentação é presencial, o slide gancho ele fica mais fácil de ser gerenciado, né? Porque você está ali perto das pessoas, as pessoas estão olhando para você. Quando você está fazendo uma apresentação remota, você não sabe, né? Você não consegue é, perceber o grau de atenção das pessoas. Então, talvez esse slide de gancho perca um pouco a importância, porque é difícil interagir com as pessoas nesse momento, né? Você pode até parar a apresentação e fazer um questionamento, mas essa pessoa tem que abrir o microfone, fazer uma resposta para você, dar uma resposta para o teu questionamento. Então, isso precisa ser bem estudado, como fazê-lo, né? Um outro recurso legal é criar aquilo que a gente chama de um slide mapa. A apresentação bem sucedida é aquela apresentação que tem um suporte de slides com poucos textos e muitas figuras. Então, nesse exemplo que eu estou apresentando aqui, você consegue perceber um conjunto de imagens, né, que foram colocadas ali e que está servindo de apoio para uma explicação. Então, o apresentador ele vai aproveitar essas imagens para explicar algo. No caso, esse é um slide de motivação. Então, isso é uma técnica muito legal que vocês poderiam usar. Chama-se slide mapa. Você tenta apresentar ali elementos gráficos que permitam que você siga um determinado fluxo e as pessoas entendam o ponto que você quer chegar, né? Então, ao invés de trabalhar com textos e tópicos, você trabalha com imagens e aí você vai sinalizando, né? O que significa a primeira imagem, a segunda, a terceira. Então, em diferentes contextos, esse tipo de slide ajuda bastante, né? Eu tenho também um tipo de slide chamado slide história. A ideia é que no slide história eu vá apresentando tópicos que vão me guiando durante a apresentação. Então, é mais ou menos a ideia do slide mapa, só que nesse caso aqui eu vou usar elementos textuais que vão me auxiliando na explicação daquilo que eu quero fazer. Então, você pode inclusive trabalhar com aquele recurso que o PowerPoint tem, que outras ferramentas têm, de ir apresentando os tópicos a partir de um determinado clique. Ele chama de animação, né? Isso tem que ser feito com parcimônia, porque às vezes você esquece de um clique, esquece de um texto, e depois que você fala, você clica e o texto aparece, não fica, é difícil fazer sincronização. Mas se você consegue fazer a sincronização, é uma estratégia interessante para você criar slides que vão motivando as pessoas a continuarem apresentando aquilo que você quer falar, ok? O que você tem que ter em mente é evitar sobrecarregar
os slides com textos, porque quando você tem muito texto no slide, a pessoa deixa de prestar atenção no que você está falando para ler o texto. Então, ao mesmo tempo que ela lê, né, ela tenta se concentrar entendendo o que ela está lendo e esquece de prestar atenção no que você está falando. Então, por isso é super importante minimizar ao máximo o conteúdo textual para que as pessoas possam prestar atenção naquilo que você está falando, ok? Quando você estiver confeccionando os seus slides, é importante que você se lembre desse detalhe que eu vou comentar aqui com vocês. Então, o slide, imagine que o slide é uma folha em branco, né? Quando as pessoas começam a olhar para o slide, elas, isso já foi comprovado por experimentos, elas tendem a olhar para um ponto, que aqui nesse slide é esse ponto, né, que está marcado como ponto de atenção. Então, é o canto superior esquerdo. Então, normalmente é por aqui que é aqui que as pessoas batem o olho, logo de cara, quando elas se deparam com o slide. Então, o conteúdo mais importante deveria estar nesse quadrante superior esquerdo, ou próximo dele. Detalhes muito importantes, por exemplo, deveriam ser apresentados aqui, nesse canto superior esquerdo. E o que esse diagrama também mostra é que esses 4 quadrantes, né, marcados aqui com um símbolo, com um círculo vermelho, concentram áreas de interesse. É aqui que o conteúdo deveria ser limitado. Quando eu tento usar toda a área do slide, tentando apresentar conteúdo muito próximo à borda do slide, eu tenho a tendência de dificultar o entendimento das pessoas, né? Ou a visualização daquilo que você quer, que é onde as pessoas vão focar, né? As pessoas tendem a focar mais no centro do slide, em especial nesse canto superior esquerdo, ok? Então, tente concentrar o conteúdo dos slides na região central de cada slide, ok? Outro aspecto muito importante na diagramação dos slides é cuidar do contraste do texto com o fundo. Então, nesse slide, a gente consegue perceber claramente o problema que dá quando você tem um fundo escuro e a cor da fonte do texto não é suficientemente clara. É por isso que o template ideal tem como cor de fundo o branco. E a cor do texto deveria ser escura, para se destacar no branco. Então, nesse slide aqui, ó, a gente tem um exemplo de algo que praticamente não se destaca, que não deve ser repetido, que é o que acontece aqui nessas duas barras coloridas, né? Então, nessa barra direita, por exemplo, tem o fundo azul escuro e a cor da fonte é um vermelho escuro. Então, praticamente não dá para ler o texto. Já na parte clara, onde o fundo é branco, a gente consegue muito mais facilmente ler o texto, porque há um contraste forte entre a cor de fundo e a cor de texto, do texto, né? Outra coisa importante é, no momento que você for confeccionar a sua apresentação, você tem que tomar cuidado com as imagens que você utiliza, né? Você não pode sair recuperando imagens em sites, em apresentações de terceiros, porque isso pode ser uma cópia ilegal. Então, se você precisar de imagens específicas que você não pode citar, não pode referenciar, você pode tentar consultar esses 2 links que eu estou deixando aqui, onde existem imagens gratuitas que você pode aproveitar na sua apresentação. Então, digamos que você precisa apresentar foto de pessoas. Então, você não pode sair colocando imagens de pessoas aleatoriamente, né? Para que você possa colocar imagens de pessoas na sua apresentação, você precisa dar autorização dessas pessoas. Então, nesses links tem imagens de pessoas que autorizaram o uso público de suas imagens. Assim como tem imagens de veículos, de animais, são imagens que você pode utilizar se você precisar. Aqui nesse slide, eu colei alguns exemplos que você vai se lembrar para não repetir na hora que você for confeccionar seus slides. Quais são os problemas que aparecem nesse slide aqui?
Então, a gente tem diversos problemas nesse slide. Primeiro, de cara, você consegue perceber que a maior parte do dado textual que aparece no slide está numa fonte muito pequena. Então, é difícil visualizar parte do texto que está sendo apresentado nesse slide. Então, se você está visualizando o slide no seu computador, provavelmente você consegue visualizar com certa facilidade. Agora, se a tua apresentação está sendo projetada na tela, num ambiente né, presencial, isso pode impedir que determinadas pessoas na plateia consigam ler o que está sendo apresentado. Então, tanto no gráfico à esquerda, na figura à direita e na tabela abaixo, o tamanho da fonte não é apropriado. Perceba que há textos aqui, ó, nessa imagem à direita aqui, ó, né, um SA é muito difícil de ler, que trata-se do SA, né? Aqui, né, eu tenho fontes bem pequenininhas, né, que é difícil de ler dependendo da forma como o conteúdo está sendo apresentado. Essa tabela tem um grande inconveniente, né, que quando ela foi feita, não foi pensada na grade que separa as linhas da tabela, então é difícil, né, você identificar. Eu tenho duas colunas, é nítido, né? Eu tenho uma primeira coluna aqui à esquerda, depois uma coluna à direita. Os dados da coluna direita têm a ver com os elementos que estão na coluna esquerda, então, como não há uma grade, separação de linhas e colunas, é difícil você ligar um texto da coluna da direita com o texto da coluna da esquerda. Então, isso é um erro que eu gostaria que vocês tentassem evitar. Então, se você tem várias figuras e várias tabelas, cole as figuras em slides distintos, né, com fontes grandes. A fonte mínima que você vai usar no seu texto é de tamanho 20. Não importa qual fonte que você escolha, o tamanho das letras tem que ser no mínimo 20. Isso facilitaria a visualização de quem está vendo os seus slides, principalmente quando projetados na tela, na parede, né, ou num anteparo. Bom, com relação à gestão do tempo, você pode perguntar, ok, quantos slides eu tenho que preparar? Então, assim, não existe uma fórmula matemática que vai determinar quantos slides a apresentação ideal tem. Assim, da minha experiência e da experiência das pessoas que fazem apresentações, então, em média, você gasta 2 minutos por slide. É um valor empírico, né? Mas às vezes eu gasto 5, às vezes eu gasto 30 segundos, em média 2 minutos. Então, se você levar em consideração que você tem 2 minutos por slide, você mais ou menos consegue prever quantos slides você vai precisar na sua apresentação. É lógico que tem slide que passa muito mais rápido, né? Então, slide de abertura, um slide de encerramento, aquele slide onde eu posso fazer uma pergunta para chamar a atenção das pessoas, pode passar mais rapidamente. E, eventualmente, eu tenho aquele slide onde eu gasto mais tempo, onde eu tenho que discutir os resultados do experimento, apresentar a arquitetura daquilo que eu fiz. Então, assim, em média, uma apresentação de 20 minutos vai consumir ali entre 12 e 15 slides úteis, descartando esses slides mais rápidos de abertura, de agradecimento. Uma apresentação maior, de uns 45 minutos, vai exigir ali de 25 a 35 slides úteis. Então, ao todo, uma apresentação de 20 minutos vai ter ali por volta de 20 slides, ok? Se você precisar exceder esse número, não exceda muito, porque aí o que acontece? Você fica trocando de slides muito rapidamente, isso dificulta as pessoas, isso quebra um pouco a concentração das pessoas, ok? Então, a qualidade de uma apresentação ela não está diretamente relacionada ao número de slides. Então, você tem que pesar ali, usar o bom senso. Por isso que é importante preparar a apresentação, treiná-la e apresentar para um terceiro, para ver o que essa pessoa acha da sua apresentação. No caso de vocês, não se esqueçam que você tem um orientador, uma pessoa que pode auxiliar na avaliação do conteúdo das apresentações, tá? Todos os professores que orientam TCC aqui no nosso curso estão acostumados a preparar apresentações para apresentar resultados das suas pesquisas, apresentar resultados de projetos, apresentações com empresas, com outros professores, então eles estão acostumados a preparar apresentações que enquadrem-se num período
como esse de 20 minutos que você tem para apresentar o seu trabalho. Então, prepare com antecedência e peça ajuda para o seu orientador. Bom, comportamento durante a apresentação. Aqui, você tem que, como eu comentei no começo, pode ser que você tenha pouca experiência nesse processo de apresentação, né? Então, quando a gente tem pouca experiência, a gente tem a tendência a se comportar de uma maneira mais, digamos assim, fechada, menos natural, mais reprimida, digamos assim, né? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês evitassem. Então, se a gente tivesse que classificar o perfil dos apresentadores, a gente poderia classificar em 5 perfis. Tem 4 que eu deveria evitar e um que é o perfil ideal. Então, o perfil daquele apresentador miserável, aquele cara que se considera inferior, que está sempre com a cabeça baixa, não é legal, né? A gente tem que olhar para as pessoas, por mais que seja difícil, quando você apresenta um trabalho, olhar para as pessoas, é interessante que você olhe para as pessoas. Isso demonstra domínio do conteúdo. Por outro lado, você tem que tomar cuidado, né, para não transparecer muito autoconfiança, né, que é ser o professor de Deus. Então, demonstrar uma certa arrogância. Então, você não pode dizer, por exemplo, eu vou apresentar agora um conceito super simples, ou então, como vocês podem ver, esta é uma arquitetura muito sofisticada, porque o problema que a gente desenvolveu era altamente complexo. Então, quando você usa muitos superlativos, você dá aquela impressão de que você é superior aos demais. Isso não é legal, né? Então, você tem que ser humilde, né? Ao mesmo tempo, né, ter orgulho naquilo que você apresenta. Outra coisa que eu gostaria que vocês evitassem é de fazer piadas durante a apresentação, né? Usar muito de humor. Você pode fazer uma apresentação mais descontraída, não precisa ser tão formal, mas cuidado, né, com os comentários. Eventualmente as pessoas derrapam em comentários, né? Tentam explicar piadas, fazer comentários que não têm a ver com a apresentação, o que consome tempo, né? E por último, o que você tem que evitar também a automação, né? Então, evitar de ler. O que vai acontecer? Como vocês vão apresentar de casa, né, ou remotamente, a tendência é que você coloque os slides para projetar e aí você está livre para ler um texto que você preparou previamente. Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas conseguem perceber rapidamente que você está lendo o texto, né? Isso dá a impressão, para quem está ouvindo, de que você não domina o conteúdo, que você precisa ler o texto. Então, ou seja, você precisa se preparar. Então, a apresentação ideal vem do somatório desses, um pouquinho desse cada um desses elementos, né? Então, você precisa se preparar bem, precisa conhecer o trabalho e ajustar tudo que você tem que falar em 20 minutos. Depois que você faz a sua apresentação, entra uma etapa que dura também 20 minutos, que é a etapa de defesa. Então, você tem que, nesse momento, ouvir o que as pessoas têm a te questionar. Então, também, a gente poderia dividir as perguntas em 3 categorias, né? Aquela pergunta genuína, né, que a pessoa está tentando esclarecer uma dúvida ou fazer um pedido para que você dê mais detalhes sobre determinado aspecto. Essa é a grande maioria das perguntas, né? Eu posso também receber uma pergunta que a gente pode classificar como uma pergunta egoísta, que às vezes a pessoa faz para demonstrar um conhecimento, para tentar chamar a atenção de si. Nesse caso, você tem que manter, né, a compostura e tentar responder sempre de forma bastante respeitosa e reativa, né? Então, não vale a pena você tentar responder de uma maneira ríspida, grosseira, uma pergunta que eventualmente que você acha que não deveria ser feita daquela forma. E eu sempre também posso ter a pergunta maliciosa, né, que pode tentar te expor de alguma forma. Nas defesas TCC, isso geralmente não ocorre, né? As perguntas são genuínas, as pessoas realmente fazem aquelas perguntas para tentar entender o que você está apresentando. Não se esqueça, né, que no momento dos questionamentos, os professores poderão fazer questionamentos e também comentar sobre o seu trabalho. Então, eles estão acostumados a fazer elogios, mas também a demonstrar problemas. Então, não fiquem
chateado se os avaliadores, né, pontuarem mais problemas do que indicarem elogios. É da natureza da defesa, né? Então, eles estão ali para tentar mostrar pontos que podem ser melhorados. Então, é comum observações que mostrem pontos a serem melhorados, né? Bom, então, como é que vai ser a defesa do seu projeto? Então, tem uma banca. Então, ela vai ser composta por mim, eu assisto todas as apresentações, o seu orientador e, eventualmente, uma terceira pessoa, né? Como as apresentações são feitas no sábado, às vezes no sábado à tarde, então a gente precisa encontrar pessoas que tenham disponível, né, o horário do sábado da manhã ou da tarde. Então, conforme a data for se aproximando, eu vou poder definir essas pessoas, né, esses convidados que participarão da defesa. Todos eles que participarão da sua defesa terão acesso ao artigo e aos slides que você vai entregar com uma semana de antecedência, né? Não se esqueça que a entrega do material está programada para 12 de junho, né? E as defesas serão feitas a partir do dia 19 de junho. Tá? Então, nessa semana entre 12 e 19, os professores, né, poderão ler o material que você preparou para vir a participar da sua banca, ok? Não se esqueça, pessoal, que o orientador, ele participa da banca, mas ele não faz críticas ao seu trabalho. Ele eventualmente até pode fazer uma outra crítica, né, fazer um comentário, que se avaliar o resultado junto com você, mas normalmente ele não faz muitas perguntas porque ele conhece o seu trabalho, né? Não é proibido, mas ele tem a tendência, né, de fazer uma avaliação mais macro do seu trabalho. Uma coisa que você tem que estar ciente é que o teu orientador não é o seu advogado. Então, se tem problemas no seu trabalho, não cabe ao orientador defendê-lo, tá ok? Tem, às vezes, alguns estudantes que acham que o orientador deveria defender o trabalho. Não, o trabalho é seu, né? Você propôs o tema, você desenvolveu, então é mais do que natural que o, seja responsável por apresentar, por defender, por explicar. Mas o professor tem toda a liberdade também em ajudar nesse processo de entendimento do que foi feito, ok? Então não se esqueça de vir preparado para as críticas. O papel da banca é esse, apontar os acertos, mas também os erros, tá? Então não fica chateado se naquele momento os membros da banca eles apontarem problemas no teu trabalho, tá? Então, assim, uma apresentação ela deve permitir para a plateia responder 5 perguntas. Então, depois que você preparou sua apresentação, verifique se essas 5 perguntas foram respondidas. Então, primeiro, qual o tema do trabalho ou da pesquisa que você fez? Isso está bem claro na sua apresentação? Qual a principal motivação, né, que te levou a desenvolver esse trabalho? Você apresentou a motivação para desenvolver esse trabalho? Quais as principais dificuldades foram encontradas? Isso é legal. Quando você tem dificuldades que você pode apresentar, isso ajuda as pessoas a entenderem o grau de complexidade que o seu trabalho tem. Qual é a principal contribuição no seu trabalho, né? O que tem de legal que você gostaria de destacar? É a arquitetura, são os resultados, são os dados que você obteve, o fato de você estar disponibilizando aquilo para as pessoas acessarem, o código, o dado. Qual é a principal contribuição ou quais são as principais contribuições? E por último, como você comprova os resultados que você obteve, né? Então, assim, os resultados que você obteve são bons ou são ruins? Como é que você avalia? Avalie os resultados, né? Discuta os resultados do seu trabalho na sua apresentação. Isso é importante, né? Isso motiva as pessoas a prestarem atenção naquilo que você quer apresentar. Não se esqueça de consultar o orientador para ele te auxiliar na busca da resposta para essas 5 perguntas. No caso, né, como vocês estarão em
remoto, né, fazendo a apresentação de forma remota, aquele medo de falar em público, ele diminui. Mas quando você precisar fazer uma apresentação em público, saiba que você não é o único, né, que tem medo. Então, tem uma professora chamada Milena Ock, uma professora da área de psicologia da Federal. Ela faz apresentações bem legais sobre essa questão, né, de falar em público. E na apresentação dela, ela comenta que a fobia, né, de falar em público, o medo de falar em público é a segunda maior fobia da, das pessoas, né? Então é impressionante como as pessoas têm medo de falar em público. Bom, como é que você pode enfrentar esse seu receio? Então, primeiro, praticar. Então, você tem que praticar. Toda vez que você tiver uma oportunidade de fazer uma apresentação, faça essa apresentação, né? Então, isso é um conselho que a gente dá para você na tua vida profissional. Quando tiver que apresentar um projeto, o resultado de uma campanha, apresentar uma proposta para um grupo de pessoas, se propõe a fazê-lo. Porque isso, com o tempo, você vai melhorando e vai se aprimorando. É super importante você calibrar a altura da sua voz, né? Então você tem que impostar a voz, você tem que falar alto. E às vezes falando alto na frente do espelho, isso te ajuda a calibrar. Outra coisa que você pode fazer é preparar uma apresentação e gravar. Pega o teu celular, aponta para você, grava e depois assiste. E ali você vai perceber os pontos de melhora, né? Você pode convidar outras pessoas para assistir a sua apresentação e fazer comentários, né? E aí você vai se autoconhecendo e vai aprimorando o seu estilo, né? Então, conforme o tempo vai passando, pedindo ajuda para terceiros, gravando as suas próprias apresentações, você vai avaliando e vai melhorando o seu estilo de apresentações. Bom, outras dicas que eu posso dar para você durante a sua apresentação. Então, primeiro, né, não tem como não levar isso em consideração. Eu preciso caprichar nos slides, porque tem aquela máxima que você já conhece. A primeira impressão é a que fica. Então, quando você tem slides bons, caprichados, sem erros de português, é muito chato quando você se depara com uma apresentação que tem erros de português, né? Hoje, os editores de slides, eles corrigem gramaticamente os textos que você escreve, né? Então, não se esqueça de avaliar isso. Pratique a sua apresentação, cronometre o tempo. Você vai ter 20 minutos. Depois que passou os 20 minutos, pessoal, o responsável, né, pela apresentação, pela gestão ali das apresentações, ele vai te cortar. Então, você não pode, é, sabendo que tem 20 minutos, pleitear 30 minutos. Então, depois de 20 minutos, a sua apresentação, né, será cortada. É lógico que tem uma tolerância ali de 2 minutinhos, né? Mas você vai ser alertado de que você já ultrapassou o tempo que você tem. No nosso caso, a apresentação vai ser virtual, então você não terá um apontador laser, mas você pode usar o apontador virtual do PowerPoint, por exemplo, né? Aquilo ajuda a guiar o olhar das pessoas para um ponto específico no slide. Isso é legal. É lógico, se você for usar o teu notebook pessoal, você tem que testar a conexão com o projetor. Não é o caso de vocês, porque vocês vão fazer de forma remota, né? Evitar ler o conteúdo dos slides. Se você tiver que ler alguma coisa, você vai ter que ler um papel, mas não o conteúdo dos slides, né? E aí as pessoas não podem perceber que você está lendo. Isso não é legal. Legal é quando você domina o conteúdo sem precisar ler, né? É sempre legal ter uma cópia dos slides no formato PPT e no formato PDF, né? Porque às vezes você chega numa máquina ali para apresentar que não tem o PowerPoint instalado, mas o PDF sempre você pode apresenta no navegador ou coisas assim, tá? No caso de vocês vão apresentar remotamente, vão usar o próprio computador. Não pode esquecer de apresentar-se na abertura. Quando você faz o slide de abertura, você vai colocar o nome das pessoas. E aí tem um detalhe super importante, pessoal. Digamos que a equipe tenha 2 pessoas. Ambas as pessoas terão que apresentar. Então, se eu tenho 20 minutos, 10 minutos para um, 10 minutos para outro. Ou seja, um começa e outro termina. Não é legal quando vocês ficam trocando muito entre vocês, tá? Então, é assim, um começa, outro termina. Então, aí vocês vão decidir quem começa, quem termina. E fazer uma divisão igualitária do tempo, né? 10 minutos para um, 10 minutos para outro.
Cada um vai receber uma nota distinta nesse momento. Mantenha um vocabulário compatível com a audiência. Não é muito legal você baixar um pouco o nível do vocabulário, usar gíria. Então a gente tem que tomar cuidado porque é uma defesa, né? É uma apresentação formal. Não esqueça de um slide final com seu e-mail para contato. Então, no último slide, onde você faz os agradecimentos, coloque o seu e-mail ali. Porque se tem alguém na plateia que queira tirar alguma dúvida com você e não queira fazer uma pergunta naquele momento, pode mandar um e-mail para você, tá? Toda apresentação deve conter um slide com uma agenda no início. Então, mas isso sim, é como se fosse um resumo, né? É o sumário. Então, é o slide de abertura e aí um sumário para você apresentar. Olha, nós vamos apresentar a motivação, depois a gente vai apresentar os conceitos teóricos envolvidos no nosso projeto, depois a gente vai apresentar o método que nós implementamos, aí os resultados dos experimentos, discussões dos resultados e conclusão. Isso é um sumário típico. Não esqueça de numerar os slides, é importante numerar os slides, porque daí as pessoas, no momento de fazer perguntas para vocês, podem se referenciar a um slide específico. Então, evite poluir os slides com muito texto. Esse slide que eu estou apresentando aqui para vocês é um exemplo de slide poluído, né? Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma apresentação de defesa de TCC. Eu estou apresentando um conteúdo que você vai ler, vai ouvir para preparar os seus próprios slides, né? Então, como se fosse uma apostila sobre a forma de uma apresentação. Então, por isso, evite uma quantidade muito grande de textos nos slides, né? Evite fazer as pessoas lerem o conteúdo dos slides. Então, respeite o tempo e ajuste o número de slides ao tempo, né? Outra coisa super importante é respeitar a ordem dos fatos nos slides. Então, não antecipe coisas, né? Então, assim, você está apresentando a motivação lá no comecinho. Não vale a pena você dizer, olha, como vocês vão ver lá na frente, os resultados não foram tão bons. Pronto, você quebrou o clima da apresentação, né? Então, começa a apresentação e mantenha uma ordem dos fatos. Então, vai chegar o momento de você apresentar os resultados. E os resultados estarão lá na frente, certo? Não antecipe as coisas na tua fala. Utilize fontes de texto com um tamanho no mínimo 20, né? Mais do que 7 linhas de texto começa a dificultar o entendimento do que você tem a apresentar, ok? Então, evitar mais do que 7 linhas, as pessoas começam a ler o texto. Use e abuse de figuras, já comentamos. Não encare as perguntas como ataques. Então, as perguntas não estão ali para te atacar, elas estão tentando entender o problema e indicar pontos de melhoria, tá? Se alguém faz uma pergunta que você considera fora do escopo, você diz, olha, esse tema está fora do escopo do nosso trabalho, então eu não tenho como responder. Se alguém faz uma pergunta para você que você não consegue responder, não invente uma resposta, tá? Porque a chance de você inventar uma resposta errada é muito grande. Seja honesto e diga, olha, eu não tenho nesse momento uma resposta porque você está me perguntando, eu vou tomar nota aqui e depois eu posso estudar e te mandar uma resposta, ok? Então, só responda aquilo que você tem resposta correta. O que você não conseguir responder, você diz, olha, eu não tenho resposta para isso, tá ok? Quando você faz um trabalho em equipe, você pode delegar a apresentação para uma pessoa só, mas o problema é que o TCC ele tem uma avaliação, ele tem uma nota, né? Então, cada pessoa vai ter que receber uma nota. Por isso, cada pessoa tem que participar da apresentação. Se você está dentro da tua empresa, 15 pessoas participaram de um trabalho, de um projeto específico, uma pode apresentar, não precisa as 15. Mas aqui no caso do TCC, todas as pessoas envolvidas no projeto têm que apresentar o seu respectivo trabalho. Tá ok?